sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Creative Maker Club. Eu sou a Deusa Ferreira, também conhecida como Tia Robótica, e hoje a gente vai falar sobre tensão, corrente e resistência elétrica. Você provavelmente já ouviu esses termos por aí. E se não ouviu, mas está aqui tentando entender sobre o universo da Robótica Maker, vai precisar entender um pouquinho sobre isso. E pode ficar tranquilo, eu sei que se fala muito sobre esses termos e sempre de uma forma complicada. A ideia aqui do canal é que a gente descomplique e que a gente trate isso na prática. Hoje vai precisar ser um pouquinho mais teórico, mas eu vou trazer vocês aqui para a telinha do meu computador para que a gente consiga visualizar como é que essas grandezas elétricas funcionam, beleza? Vem comigo! Prontinho, já trouxe vocês aqui para a tela do meu computador, já tá dando para vocês verem algumas coisas aí do que a gente vai falar. E eu prometi que a gente ia começar falando sobre circuito elétrico. Então, circuito elétrico nada mais é do que um caminho fechado, onde a corrente elétrica circula, fazendo com que alguma coisa funcione. Um eletrônico da nossa casa, uma lâmpada, um motor gire. Então, esse circuito fechado, onde a corrente elétrica circula, é o que a gente chama de circuito elétrico. Ele é composto normalmente por, no mínimo, 3 coisas. Uma bateria ou pilha, vamos usar o exemplo de uma pilha, fios condutores, e vou colocar um LED no meu exemplo. Imagine que eu tenho uma pilha, polo positivo, polo negativo, tenho 2 fios ligados ali, e esses 2 fios estão ligados nos polos positivos e negativos do nosso LED. Então, a corrente elétrica, ela sai do polo positivo da pilha, segue até o polo positivo do LED, passa pelo LED e segue até o polo negativo da pilha. Então esse circuitinho fechado, onde a corrente elétrica circula, os elétrons circulam ali para fazer o LED acender, é o que a gente chama de circuito elétrico. Mas essa aula é sobre tensão, corrente e resistência elétrica. Então, não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu explicava sobre circuito elétrico, eu já falei sobre uma delas, que é a corrente elétrica. Mas a gente vai começar falando sobre a tensão. Inclusive eu trouxe um desenho aí para ilustrar cada passo do que a gente for falando, vocês vão ver o elemento aí, a grandeza circulada. Então, a tensão elétrica foi popularmente chamada de voltagem. Provavelmente vocês já ouviram alguém falando essa palavra, mas essa palavra não existe. Ela foi popularmente chamada dessa forma por conta da unidade de medida da tensão elétrica, que é o volt. Então, na eletrônica esse nome não existe. Vamos tentar usar aqui, sempre que possível, os termos técnicos, certo? Então, a gente não vai chamar voltagem, a gente vai chamar tensão elétrica. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que é? A tensão elétrica nada mais é do que aquele 127, 220 volts que tem nas tomadas das nossas casas. Aqui eu estou no Nordeste e a tomada da minha casa tem 220 volts de tensão, certo? Mas, o que é isso na prática? Eu gosto de simplificar o conceito dizendo que a tensão elétrica nada mais é do que uma força que empurra, que impulsiona os elétrons dentro de um condutor. Por exemplo, eu tenho fio e eu tenho uma força empurrando a corrente elétrica, os elétrons dentro desse condutor. Por isso que a gente tem aqui, ó, o desenho do volt empurrando aí o ampere, que a gente vai falar sobre ele agora. Já a corrente elétrica, também conhecida popularmente como amperagem, que também vem do nome da unidade de medida da grandeza, que é o ampere, que também não existe, então a gente vai chamar aqui de corrente elétrica. Ela é o fluxo. Então ela é um fluxo de elétrons que circula dentro, um fluxo ordenado de elétrons que circula dentro do circuito fechado. Então, toda vez que a gente tem um circuito fechado, aqueles componentes que eu disse para vocês, a gente tem a corrente elétrica caminhando ali dentro. Então ela é o fluxo. Imagine que eu tenho uma força e eu tenho um fluxo dentro do meu condutor elétrico. Porém, dentro da nossa tomada sempre vai ter a tensão, no meu caso, de 220 volts. Mas só vai existir corrente elétrica quando o circuito estiver fechado. Então eu preciso de alguma coisa ligada lá para fazer o circuito, para que a corrente elétrica exista e circule ali dentro, beleza? E aí a gente tem, inclusive também está ilustrado no desenho, ó, o ampere sendo empurrado pelo volt. Ou seja, a força empurrando o fluxo. E a gente tem um outro camaradinho aqui, segurando ali para que a corrente elétrica não passe ou não passe tão livre. Esse camaradinho a gente chama de resistência elétrica, que é a capacidade que um corpo tem de oferecer resistência à passagem de corrente elétrica. Sua unidade de medida é o ohm, por isso que tem no chapeuzinho dele o nome ohm. E o resistor é o componente elétrico responsável por dificultar essa passagem. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o que é o resistor, para quem não conhece. O resistor, ó, deixa eu ver aqui, é esse camaradinho aqui, a gente vai ouvir falar muito sobre isso. Durante as nossas montagens e os nossos projetos, a gente vai ouvir falar muito sobre essas grandezas: tensão, corrente e resistência elétrica. Por isso que eu quis trazer isso pra cá. Inclusive, eu vou aproveitar e vou dar um exemplo do dia a dia. Eu gosto muito de comparar
esse circuito aí com todas essas grandezas com uma torneira. Na nossa casa a gente tem uma torneira. E a gente tem dentro da torneira a força da água e a gente tem o fluxo da água. Então imagine, na torneira da minha casa tá chegando água muito forte. Independente da força, eu tenho um controlador, que vai ser a nossa torneira em si. Então eu tenho a força da água, que a gente vai relacionar com a tensão elétrica. Eu tenho o fluxo de água, que a gente vai relacionar com a corrente elétrica. E eu tenho a torneira, que a gente vai relacionar com a resistência elétrica. Então, toda vez que a gente for tentar lembrar das grandezas, eu gosto de trazer esse exemplo para que a gente tente relacionar e lembre mais fácil. Aqui, a gente vai usar sempre baterias, placas, que variam de 3 a 9 volts. Mas a gente vai usar muito resistor e a gente vai ouvir falar sobre esses termos o tempo inteiro. Então, eu quis trazer esse vídeo um pouquinho mais teórico, para que vocês saibam do que se trata e quando a gente tiver com a mão na massa, eu não preciso estar voltando para explicar cada um dos conceitos. A gente possa já ir trabalhar de cara com os conceitos e eu possa usar os termos e vocês vão entender do que é que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma dica de conteúdo que vocês querem que a gente traga, também deixa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha, leva para mais pessoas ficarem sabendo sobre tudo que a gente conversa por aqui. Tá sendo maravilhoso dividir essa aventura maker com vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Tia Robótica desligando.